Oi, gente, vamos falar sobre a América Latina na Guerra Fria. Somos do segundo ano de contabilidade e o nosso grupo é Ana Beatriz, Daniele, Gabriel Evaristo, Mirella e o Alisson. Vamos começar pela introdução. A Guerra Fria foi um conflito que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, entre duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, que estavam em busca da superioridade mundial. O termo Guerra Fria foi associado pelo assessor presidencial norte-americano Bernard Baruch, em 1947. O profissional se referiu à crescente rivalidade entre os dois países que possuíam ideias diferentes. A principal característica do conflito é que as grandes nações não se enfrentaram à mão armada, mas sim um conflito que envolve embates econômicos, diplomáticos, sociais e ideológicos, que em consequência dividiu o mundo em grandes blocos, sob a influência de ambas nações. Agora eu vou falar sobre a América Latina na Guerra Fria. A nossa América Latina durante o período de Guerra Fria constitui um instrumento de controle de Washington sobre os governos da região, ou seja, a região constituiu uma zona de influência direta dos Estados Unidos. E conforme veremos, Washington não abriu mão de investir diretamente e indiretamente para assegurar seus interesses políticos, econômicos, militares e diplomáticos. Bom, falando agora das doutrinas de segurança nacional, como sabemos, os Estados Unidos resplandaram os golpes de Estado e apoiaram quase que permanentemente as ditaduras latino-americanas, a ajuda econômica, respaldo diplomático, sustentação política e auxílio militar. No aspecto militar e doutrinário, a vinculação de militares latino-americanos ocorreu de forma muito complexa. E esses militares, que em grande parte haviam recebido treinamento na chamada Escola das Américas do Paraná, tornaram-se adeptos da chamada Doutrina de Segurança Nacional, DSN. Essa doutrina enfatizava que os grandes inimigos do continente americano era o consumismo internacional, o que exigia o combate aos inimigos internos através dos meios que fossem necessários. No Brasil, institutos como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que eram parcialmente financiados por recursos estadunidenses, intensificaram as campanhas contra João Goulart e as reformas de base. Em 1º de abril de 1964, houve a consumação do golpe civil-militar no Brasil. Sem qualquer tipo de resistência ao golpe, a ditadura militar brasileira se instalou em 1964 e durou até o ano de 1985. O período de maior repreensão política ocorreu durante os anos de chumbo, inaugurados pelo AL-5 e intensificados durante o governo Médici, que durou de 1969 a 1974. No Uruguai, um golpe de Estado ocorreu sob a justificativa de garantia da segurança nacional, que estaria ameaçada pela ação dos Tupamaros, guerrilha urbana de esquerda. No caso uruguaio, o presidente Juan Maria Bordaberry, com o apoio das Forças Armadas, efetivou um autogolpe em 1973, inaugurando uma ditadura civil-militar. Com isso, houve a intensificação da repressão contra os Tupamaros e demais grupos opositores. Em 1984, após negociações entre a ditadura uruguaia e os partidos políticos tradicionais, os militares uruguaios se afastaram do poder, sendo convocadas eleições diretas para o mesmo ano. Bom, agora falando sobre o Chile, sabemos que Salvador Allende foi democraticamente eleito pela Unidade Popular AU em 1970. Adotou em seu governo medidas contrárias ao interesse econômico dos estrangeiros, como era o caso da nacionalização das minas de cobre. Entre outras razões, o governo de Allende foi constantemente desestabilizado pelos Estados Unidos e por setores da elite chilena. Em 11 de setembro de 1973, Allende foi deposto e, em seu lugar, assumiu o general Augusto Pinochet. No campo econômico, o governo Pinochet adotou medidas de caráter liberal, antecipando o que posteriormente viria a ser conhecido como a Cartilha do Neoliberal. Assim como em outras ditaduras militares na América Latina, o governo Pinochet foi responsável por perseguir, torturar e assassinar milhares de opositores ao governo. Em 1988, após a realização de um plebiscito, a população chilena optou pela volta da democracia no país. Falando também agora sobre a Argentina, que a ditadura militar argentina veio em um golpe de Estado contra Isabelita Perón,
viúva de Juan Domingos Perón e herdeira do populismo no país. A partir de 1976, os militares argentinos, sob a liderança de Jorge Videla, instituíram um regime que ficou conhecido pela Guerra Suja, notadamente marcada pela perseguição, tortura e desaparecimento de opositores. Os militares argentinos não conseguiriam solucionar os problemas econômicos do país, sobretudo a inflação. Após o fracasso da Guerra das Malvinas em 1982, a ditadura argentina convocou eleições para 1983, que deram a vitória para Raul Alfonsín.